Eu convido agora aqueles que estão lá fora para que possam estar entrando e já o Elion para estar aqui se colocando à frente. Nós estaremos fazendo uma oração inicial e em seguida eu convido toda a igreja a ficar em pé para que nós possamos louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Oremos. Santo Deus, soberano Pai, graças te dou, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus. Pai, muito obrigada, porque o Senhor, ó Deus, deu teu único filho para morrer por nós. E hoje temos o privilégio de aqui nos reunirmos para glorificar e exaltar o teu santo nome. Recebe, ó Deus, os nossos louvores, recebe, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, para que tudo que aqui seja, ó Deus, falado, seja cantado, seja dito, seja para exaltar e glorificar o teu santo nome. Que saiamos daqui diferente de como entramos, cheios do Senhor, ó Deus, e com desejo de superabundar, ó Deus, aquilo que o Senhor nos dá todos os dias, que é a tua graça. Em nome de Cristo, amém. te louvarei, meu bom Jesus.
Nesse momento, que cada um de nós possamos fazer uma oração ao Senhor, realmente entregando as nossas vidas na presença dEle e dizendo que Ele trabalha em nossos corações, que nós estamos dispostos a entregar tudo o que somos a Ele. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei ó Deus, com meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebre a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra
podeis assentar. Nesse momento, nós continuaremos louvando ao Senhor, mas agora através da sua palavra. Então, convido a igreja a estar abrindo as suas Bíblias em Salmos, capítulo 134, e nós leremos o capítulo completo e, em seguida, os versículos de 1 a 3 do capítulo 135. Salmos, capítulo 134, em seguida, capítulo 135, de 1 a 3. Amém? Bendizei ao Senhor, vós, todos servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor de Sião. Te abençoe e o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém? Nós continuaremos louvando ao Senhor, agora com a Sofia, que ela estará entoando um louvor ao Senhor. Oi, som. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
Me lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai ser. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nós continuaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor através das nossas orações. E eu convido a irmã Micaele e a irmã Raquel que estejam vindo aqui até a frente. A irmã Raquel vai estar orando pela vida espiritual da igreja e a irmã Micaele vai estar orando pela campanha de missões. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca tem deixado de nos faltar nada, ó Pai amado. E também te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, ó Pai, reunidos para te louvar e também aprender um pouco mais sobre ti, Senhor Deus. E que nós venhamos a entender, Senhor, o quão precioso é, ó Pai amado, conhecermos mais e mais de ti, Senhor Deus. Que o Senhor a cada dia venha derramar a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Que nós possamos sempre, ó Pai amado, ter em mente que o alvo é Cristo, ó Pai. Que nós não venhamos a nos distrairmos com coisas fúteis, ó Pai, e nem com nada deste mundo, Senhor Deus. Que nós sempre possamos, ó Pai, ter nosso foco em ti. E que nós possamos, Senhor, juntos sempre crescer mais e mais debaixo da tua santa graça, Pai amado. Crescer mais e mais espiritualmente, Senhor Deus. E em nome de Jesus, teu santo Filho. Amém. Pai amado, Pai querido, ainda na tua presença, Senhor, queremos, ó Pai, continuar rendendo-te graça, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, Pai, para conosco. Mesmo nós sendo tão limitados e tão pecadores, ó Pai, o Senhor se preocupa conosco. Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir em especial, Senhor, pelos missionários, ó Pai, que estão em campo. Pai amado, que o Senhor esteja assim sendo com eles, ó Pai, no seu dia a dia, ó Pai, com sua vida espiritual e sua saúde mental, ó Pai. Nesse tempo difícil, ó Pai, muitos missionários têm cansado, ó Pai, têm lutado bastante, Senhor, para propagar o teu evangelho, Pai. Mas, Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja assim sendo com eles, ó Pai, dando força, revigorando, ó Pai, eles. Pai amado, Pai querido, ó Pai, que seja feita a tua vontade sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu convido novamente o Elion. E nesse momento, nós também teremos a oportunidade de devolver os nossos dízimos e ofertas.
beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Agora eu convido a igreja a se colocar em pé e a cantar, e nós estaremos louvando com o hinos 375 do cantor cristão. Vivo feliz, Pai, só de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Só com Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente
regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, vejo a bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, pede-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, pede-lhe sempre ardente louvor. Amém. Podeis assentar. Eu convido novamente a igreja a abrir as Bíblias agora no livro de Salmos, capítulo 100. Salmos, capítulo 100. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Amém? Eu convido agora o seminarista Carlos Alberto para estar vindo até aqui à frente. E também a irmã Janaína, para estar se colocando em pé, juntamente com as crianças até 9 anos. Nós estaremos orando agora pela vida do irmão Carlos Alberto e pela vida da irmã Janaína e das crianças. Oremos. Santo Deus, soberano Pai, graças te dou por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Graças te dou por tua bondade, por tua misericórdia e porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, nesse momento, rogamos em especial pela vida do irmão Carlos Alberto, ó Deus, e também pela vida da irmã Janaína e das crianças. Que o Senhor, ó Deus, possa estar à frente deles, ó Deus, guiando estes teus servos e tudo que eles vierem a falar. Seja, ó Deus e Pai, vindo, ó Deus, do direcionamento do teu Santo Espírito. Que os nossos corações estejam contritos e dispostos a receber a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos preencha com a tua palavra e nos direcione em todo o tempo. Em nome de Cristo. Amém. Eu saudo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, a palavra dessa noite, eu quero deixar aqui os avisos da semana, tá bom? Então, amanhã nós teremos o nosso momento de oração, no formato online. Nós vamos estar aí fazendo esse momento de oração das 21 até as 22 horas. Não passa disso, pode ser menos do que isso, tá? Mas no máximo até 22 horas nós vamos aí estar intercedendo pelas nossas vidas, pelas famílias, enfim, motivos de orações, de agradecimentos não faltam, tá? Na quarta-feira nós daremos continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Estaremos aí realizando o nosso culto de oração e de estudo da palavra. Iremos iniciar o capítulo 2 de Atos, tá? Então, todos os irmãos aí que sentirem o desejo de participar, além daqueles que já participam com frequência, e quiserem também estar lendo o capítulo 2 de Atos, para poder estar por dentro do assunto e também trazendo aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, é bom e acrescenta o nosso momento, tá? Na quinta-feira, nós temos aí
o encontro das mulheres da célula, 19h30. O encontro do PGM também, nosso pequeno grupo multiplicador, às 20h. Na sexta-feira nós temos departamentos MCM, 19h, e União Masculina, às 19h30. Tá? Agora, irmãos, no sábado, próximo sábado, nós iniciaremos a nossa série de conferências. Dia 30 e 31, nós teremos aqui 2 dias de muita festa para a glória de Deus. Amém? No sábado, nós iremos receber aí o pastor Robson com a sua família, a família missionária, lá da cidade de Acopiara. Ele prontamente atendeu o nosso convite e aí ele estará vindo pregar aqui no sábado. Vem ele lá com uma boa turma de Acopiara e nós estaremos celebrando ao Senhor. É uma grande oportunidade para nós convidarmos aquelas pessoas que nós oramos por elas, aquelas pessoas que nós já visitamos em pequenos grupos, tá? Aquelas pessoas que você desenvolve um relacionamento discipulador, porque é um momento de festa da igreja, é um momento onde nós iremos clamar ao Senhor para que o Espírito Santo, ele trabalhe em cada coração de tal forma que as vidas se rendam a Jesus, tá certo? E no domingo, às 9h, nós temos a nossa escola bíblica dominical, só que nós iremos realizar o nosso primeiro Café Multiplique, tá bem? Por conta disso, nós iremos aí lançar o convite para toda a igreja participar. Nós iremos iniciar 8h, tá bem? Então, nós iremos vir para cá, estar aqui 8h. Iremos tomar o café da manhã aqui, todos juntos, fazer esse momento de comunhão. E aqueles irmãos que forem participar do café da manhã, nós iremos fazer lá no grupo do WhatsApp da igreja, aquela lista, para que a gente tenha controle de quantas pessoas irão participar do café da manhã. De repente, você não quer participar do café da manhã, mas vai participar do Café Multiplique, onde nós iremos falar sobre igreja multiplicadora. Então, está convidado da mesma forma, tá certo? E aí, irmãos, nós iremos aí ver também se haverá possibilidade de nós fazermos no almoço um junta-panelas, para comemorarmos junto esse momento. Então, o formato é o mesmo, né? As mulheres combinam a questão do arroz, feijão, macarrão, e os homens se encarregam de providenciar aquela mistura. Deixo já o desafio, agora preciso, né, que venha essa manifestação da parte da igreja para que aconteça, tá bem? O café da manhã a igreja irá oferecer, agora o almoço nós iremos juntar as panelas, tá ok? E domingo à noite nós iremos estar celebrando mais uma vez ao Senhor, comemorando, né, o 26º ano de aniversário dessa igreja de organizada, tá? Porque ela foi organizada em 1995, mas o trabalho missionário começou em 1987, para a honra e para a glória do Senhor. Posso contar com vocês? Amém? É isso. Então, já podemos contar pelo menos com essa quantidade, né? E aí nós saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, tá? Irmãos, nós estivemos, eu e a minha família, o pastor Ítalo, com uma das suas ovelhas, né, o irmão Gleison, com a sua esposa também, fomos ontem até lá, na Vila Barrocas, para conhecer lá os irmãos, aqueles irmãos que nós já falamos para a igreja, estamos orando, tentando entender a vontade do Senhor, nessa relação, né, do missionário Ítala com a igreja lá em Fortaleza, dessa igreja aqui de Iguatu também com aqueles irmãos. E o que eu posso dizer para os irmãos é o seguinte: foi um momento maravilhoso, tá? Uma recepção muito boa, né? Os irmãos muito alegres em compartilhar o Evangelho, bastante pessoas. Hoje pela manhã nós realizamos, né, 3 batismos, tá? E nós glorificamos ao Senhor por isso, tá bom? E também, eu até anotei o nome aqui, dos irmãos que
se batizaram lá, que foi a Zélia, né, a Claudiana, e o Ariel Igor, que é o filho do André e da Iris, que são os dois irmãos, né, a família que é ovelha do pastor Ítalo lá de Fortaleza. E eles vieram para Barrocas, que é o local onde os familiares do irmão André moram, tá? E lá ele iniciou esse pequeno grupo. Quando ele foi sair de Fortaleza, o Ítalo, o missionário Ítalo, ficou triste, né? Pelo fato de gostar da família e também porque ele é um líder de pequeno grupo. E ontem ou hoje nós conversando sobre isso, vê como o propósito do Senhor é maravilhoso, né? Porque ele veio, lá tem uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus, mas ele queria ter um pequeno grupo, tá? E para a honra e glória do Senhor, essa família lá está aumentando, a família Batista, e já está dentro da visão tanto dessa igreja, creio eu, como também da igreja lá que o pastor Ítalo pastoreia. Irmão, estejamos orando por esse campo, tá? No próximo domingo, ou sábado ou domingo, eles estão para decidir, mas provavelmente será no domingo. Eles estarão vindo, um bom grupo de irmãos para cá, para conhecer a igreja e a igreja também conhecer esses irmãos, tá bom? Então, creio que será um momento muito especial para cada um de nós. Então, mando um abraço para os irmãos que estão lá nos acompanhando, tá? Irmão André e família, a irmã Iris e todos os irmãos lá, né, do sítio Barrocas, ou distrito de Barrocas, tá bem? Agora vamos compartilhar a palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, vamos estar lendo apenas o versículo 16. Aqueles irmãos que puderem, 1 Timóteo, capítulo 4, apenas o verso 16. Aqueles irmãos que encontrarem, eu peço em nome de Jesus que se coloquem em pé, claro, se estiver podendo, que nós vamos ler apenas esse versículo, apenas o versículo de número 16, que diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus e amado Pai, teu povo se reúne essa noite, ó Deus, e o único propósito, e o maior de todos eles, é louvar, exaltar, glorificar o nome do teu Filho Jesus Cristo. Mas o teu povo também se reúne, Deus, para ouvir a tua voz, ouvir o teu conselho, ouvir a tua palavra. Pois nós sabemos, ó Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Sabemos também que a tua palavra, ó Deus, ela repreende, exorta, consola e conforta. A tua palavra também santifica a tua igreja. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor transmita de forma clara o teu recado aos nossos corações. O Senhor sabe do que nós necessitamos ouvir. Então, aquilo que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor me ajude a transmitir para os meus irmãos o teu recado. Pois é em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Estava eu com a mensagem já preparada no texto de Atos, estudamos domingo passado, sobre a conversão do eunuco, ou melhor, do etíope, né? O eunuco etíope. Falamos sobre a liderança do Espírito Santo em todo o processo, como é até hoje, no desenvolvimento missionário, na salvação de vidas e na plantação de igrejas. E tudo que a igreja ela planeja tem que estar debaixo da orientação
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela instrução do Espírito Santo. E eu iria falar sobre um evento que acontece antes, um relato que acontece antes, né, que é a história de Simão Mágico, de como Satanás, ele, depois de tentar atrapalhar a condução da igreja de fora para dentro, com Simão Mágico, ele tenta agora atacar a igreja de dentro para fora, tentando fazer com que alguém com um coração perverso, não convertido, entrasse numa igreja que parecesse um crente, e aí estava atrapalhando a comunhão dos irmãos, tá? Mas o Senhor colocou algo em meu coração, meus irmãos, lidando com algumas situações, às vezes até mesmo passando por algumas situações, né, compartilhando com outras pessoas algumas dificuldades da vida. Eu pude perceber, e o Senhor falou muito ao meu coração em relação a isso, de um cuidado que precisa haver em nossas vidas, tá? E esse cuidado, ele deve partir de nós mesmos. Na minha versão, ou na versão da minha Bíblia, que é a NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: atente bem para a sua própria vida. Mas tem algumas versões aí, em algumas Bíblias, que diz assim: cuida de ti mesmo. Quem é que tem essa versão, cuida de ti mesmo, nesse texto? Ok. Cuida de ti mesmo. E o tema da mensagem essa noite é justamente isso. Tá? Cuida de ti mesmo. E o texto que eu li aqui vai dizer: atente bem para a sua própria vida. Paulo, ele escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e essa carta, ela é uma carta pastoral, é uma carta de orientação de um líder espiritual que, como ele mesmo vai falar, gerou um filho espiritual, mentoreava, ensinava, orientava, e ele, liderando a igreja que o apóstolo Paulo plantou lá em Éfeso, ele olha para Timóteo, lança esse desafio para Timóteo para ir até aquela igreja. E havia uma grande preocupação do apóstolo, como é a grande preocupação da maioria das cartas do Novo Testamento, que era as heresias, os falsos ensinos, os falsos crentes dentro da igreja, disseminando ensinos e conversas que não procediam de Deus, mas do maligno. E depois dele, no capítulo 4, apresentar algumas instruções, mostrar como o ministro ele deve se comportar, como ele vai ser próspero no seu ministério, mostrando algumas qualificações. Por exemplo, ele vai dizer: olha, Timóteo, você seja um exemplo, né? Seja um exemplo para os fiéis, no trato, na palavra, no amor. E num determinado momento da conversa, ou da carta, da orientação a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, agora, falando isso, eu quero que você preste atenção, eu quero que você se atente, eu quero que você agora observe o que eu vou falar. E o que eu tenho para falar para você é isso: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Atente bem para a sua própria vida. Observe bem o seu comportamento, observe bem a sua conduta, observe bem as suas relações, observe bem como você tem agido, quais são as motivações que você tem se comportado ou tem exercido esse ministério. Tá? Observe também, Timóteo, a doutrina, o ensinamento, pois é seguindo ela que você vai obter bom êxito na sua vida, bom êxito no seu ministério. Tá? Persevere nesses deveres. E ele mostra aquilo que ele fala anteriormente para Timóteo, que era um dever que ele tinha como ministro do Evangelho. Persevere nesses deveres, não desista, não desanime, pois agindo assim, você salvará tanto a si, quanto aqueles que te ouvem. E eu posso observar nessa instrução de Paulo, e nessas palavras finais, o transbordar da graça de Deus, que parte de dentro para fora,
que parte de nós para outras pessoas. Mas é necessário, irmãos, ter um cuidado aqui solene, que é o cuidado consigo mesmo. E há uma pergunta que eu fiz para mim, que eu quero compartilhar com os irmãos, não quero entrar na sua vida pessoal, é apenas para gerar reflexão em você ou em vocês. Como está o cuidado de você para com você mesmo? Como você tem cuidado, por exemplo, da sua vida familiar? Como você tem cuidado da sua vida sentimental? Como você tem cuidado da sua vida espiritual? Como você tem cuidado da sua relação com Deus, da sua relação com o seu irmão, da sua relação com a igreja? Como você tem cuidado dos conflitos emocionais, que eu tenho certeza que, se não todos, a maioria passa? É partindo desse cuidado de si mesmo, é partindo dessa observação de si mesmo, que pode haver boas ou más consequências em todas as áreas das nossas vidas. Meus irmãos, eu quero concentrar muito essa mensagem em nossa relação com Deus, esse cuidado, nossa relação com o próximo e também com os nossos sentimentos. Porque aquilo que nós absorvemos, aquilo que nós guardamos em nosso coração, aquilo que nós guardamos em nossa mente, ele vai determinar, observe bem, igreja, ele vai determinar o estado de espírito, o nosso estado de espírito, da nossa alma e também do nosso corpo físico. Eu li hoje algo, fui pesquisar, li hoje algo que é uns dados da OMS, e lá diz que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, e o quinto mais depressivo. Eu só não observei a data dessa pesquisa, tá? E eu creio que isso se intensificou num período que eu ainda não posso chamar pós-pandemia. A conclusão, irmãos, que nós chegamos com alguns dados, olhei outros dados lá, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e doenças psicossomáticas, que é a somatização disso que está na mente e na alma que passa para o corpo. Pessoas que você vê fazendo exames, e mais exames, e mais exames, porque sente dor aqui, sente dor ali, pensa que está com isso ou com aquilo, e não é absolutamente nada. Creio que seja uma linguagem da psicologia, essa questão da somatização. Algo que está na mente, algo que está nas nossas emoções, na nossa alma, que transmite para o nosso corpo. E nós podemos chegar a uma conclusão, que a sociedade está doente, emocionalmente e espiritualmente. Agora, a grande pergunta é: por que ela está doente? Por que ela tem adoecido? Será que é válido para nós hoje essas palavras que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo para ele teve essa preocupação: Timóteo, cuida de ti mesmo. Atente bem para a sua própria vida. É como se ele estivesse dizendo: zele por ela. Observe a sua vida. Até mesmo porque para Timóteo, ele exercer o seu ministério, se ele não tivesse bem, jamais ele poderia exercer o ministério, porque não tem como. Se você não sabe gerenciar a sua própria vida em todos os âmbitos, fica difícil você exercer o ministério. E eu não estou falando que por algum momento você, como ministro, como servo de Deus, não possa adoecer, não possa passar por um processo difícil. Não se trata disso. Mas que esse processo, sendo resultado de um desleixo para conosco, pode ser um perigo.
E eu quero chamar a sua atenção justamente para isso. Primeiro, para que nós nos atentamos para aquilo que tem adoecido o povo de Deus. Por que o povo de Deus tem adoecido? Quais são os fatores que estão relacionados ou correlacionados com o adoecimento desse povo, que tem afetado o povo de Deus e que tem enfraquecido a nossa fé? Quais são esses fatores? Então nós precisamos nos atentar para isso, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela vai trazer outros textos em relação a essa questão do cuidado de si mesmo, do cuidado próprio. Quando você lê, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, o apóstolo Paulo, orientando aquela igreja em relação à ceia do Senhor, como deve ser realizada, ele diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. É claro que o contexto aqui está relacionado a uma participação da ceia. Mas isso não quer dizer, e não é exagero demais, nós colocarmos esse autoexame da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo, desse cuidado de si mesmo. E ele fala aqui claramente, examine-se. É como se ele dissesse, olha, perceba o estado da sua vida espiritual, o estado da sua vida mental, o estado da sua vida emocional, o estado da sua vida familiar. Se está bom, conserva. Se está ruim, observa onde é que está o erro e tenta consertar. Examine-se a si mesmo, atente para a sua própria vida. Esse é o cerne da mensagem. Cuida de si mesmo. Poderia falar aqui muitas coisas. Cuidar do corpo físico, né? Fazer aí exercício físico. Tem irmãos que, né, brincando ali numa refeição, segunda-feira eu começo, do mês de agosto. Agosto de Deus. Ou então, dia 30 de fevereiro eu começo o meu exercício físico. A gente brinca com isso, irmãos, mas é uma forma de cuidar de si mesmo. O nosso corpo, a Bíblia fala que é templo do Espírito Santo. E algo que não deve ser negligenciado jamais. É esse cuidado de si mesmo com o corpo físico. Mas eu não quero concentrar nisso. Meus irmãos, ao fazer essa autoanálise fiel, profunda, na nossa relação com Deus, com o próximo, tentar chegar à conclusão do porquê que nós estamos adoecendo, nós precisamos tentar enxergar e fazer aquilo que nós dizemos, fazer uma faxina. Porque, meus irmãos, nós guardamos dentro do nosso coração, nós guardamos dentro das nossas emoções, tanto lixo emocional, que chega um tempo que fica ali como aquele esgoto entupido. Ou vamos aqui usar o que aconteceu em alguma época do povo de Israel, poço entupido. Uma das armas dos filisteus para enfraquecer o povo de Israel era entupir aqueles poços de água, para que as pessoas não tivessem acesso, os animais não tivessem acesso. E no contexto bíblico, a água era muito precioso. Onde se encontrava uma fonte de água, meus irmãos, era uma maravilha. Nós sabemos que água é vida. Sem tomar água, nós não conseguimos viver. Então, quando os filisteus entupiam, por exemplo, aconteceu isso na época de Isaac, o que foi que ele fez? Quando ele percebeu que aquele poço estava entupido, colocaram um monte de entulho, ele não foi cavar outro poço. Ele não foi olhar se havia outra fonte de água, porque aquela era a fonte que Jacó havia cavado. Ele foi lá naquele poço e, com muito trabalho, começou a tirar todo aquele entulho, para que eles voltassem a ter acesso àquela água. E às vezes eu penso, meus irmãos, que um dos motivos, que são vários motivos que levam ao adoecimento emocional, mas um dos motivos é por tanto lixo emocional que está guardado em nosso coração, na nossa mente. E isso tem feito com que
muitos dos filhos de Deus adoecessem fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. E uma vez que você adoeceu, eu posso dizer que, meus irmãos, falo com tristeza, mas é a realidade. Você se torna uma pessoa tóxica. Você perde o discernimento espiritual nas suas palavras e nas suas ações. Totalmente. E passa a ser uma pessoa tóxica. Passa a ser uma pessoa que fala o que não deve falar. Passa a ser uma pessoa que pensa o que não deve pensar. Passa uma pessoa que age como não deveria agir. E você pode chegar a uma conclusão: essa pessoa está doente e precisa do tratamento de Deus. E precisa se atentar para esse cuidado próprio. E nos últimos dias, tenho lidado com algumas experiências, irmãos, que você só chega a uma conclusão: as pessoas estão doentes, estão tóxicas, estão cheias de lixos emocionais que precisam ser tratados, entupidos. E são coisas que você, olhando pela superfície, parece que está tudo bem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu, pelo menos aí uma vez por ano, nós fazemos aquela, não é uma grande faxina, é uma mega faxina. Que a gente tira tudo do guarda-roupa, bota assim tudo de cabeça para baixo. E eu, diferente da Fabíola, gosto de aquelas coisas que não servem mais e servem para outra pessoa, separar para doar. As que não servem mais, joga fora. Durante muito tempo no casamento, ela resistia a isso. Ela queria guardar. E chegava uma hora que eu olhava assim, eu dizia: não tem mais como guardar isso aqui. E eu não vou estar mais brigando porque tem que jogar fora. Mas chegou um tempo que ela entrou em concordância. Meus irmãos, uma dessas faxinas, eu acho que nós tínhamos aí mais ou menos umas 3 sacolas grandes, aquela média não é, a grande, de coisas, de lixos que não prestavam mais. Aliás, lixo já é o que não presta. Que estava guardado e aparentemente você olhava aqui, não tem nada, e tudo se... Às vezes, irmãos, nós temos que puxar. Temos que fazer essa autoanálise, sentar, ser fiel consigo mesmo e com Deus. O porquê que chegou a esse ponto? O primeiro problema que nós podemos identificar, meus irmãos, ele está relacionado com o pecado. E é um problemão. Desde a queda de Adão até hoje, o pecado é um problemão. Meus irmãos, muitos crentes cristãos estão adoecendo por causa do pecado. Não é por causa do pecado por acidente. É por causa do pecado por hábito. Ok? Porque pecar, eu, vocês, toda a humanidade peca. É filho de Deus, peca. Foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, peca. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado é o quê? Aquele que afirma que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Então, se você julga não ter pecado, meu irmão, você é um mentiroso. Você é um filho do maligno. Porque todos nós temos pecado. Temos pecado. E o problema do pecado não está em pecar. O maior problema do pecado está em você não reconhecer, não confessar e não largar e não abandonar o pecado. O problema do pecado está em você permanecer nele, viver como escravo dele, viver servindo a ele, servindo a carne. E nós temos um texto bíblico aqui de alguém que adoeceu por causa do pecado. Mas, Carlos Alberto, o pecado adoece o corpo físico? Adoece. E até mata. E vou mostrar para vocês aqui na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 3 a 5. Salmos 32, do versículo 3 até o versículo 5.
capítulo 32, verso 3, 4 e 5 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão, isso aqui é a mão de Deus, a mão do Senhor, pesava sobre mim. Minhas forças foram-se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Observe bem, irmãos, que enquanto o pecado estava escondido, estava sendo mantido oculto diante dos homens, porque diante de Deus nada é oculto, o corpo do salmista definhava de tanto gemer. O texto não deixa que detalhe se é uma doença exclusivamente física ou se era psicológica, que aí seria uma doença psicossomática, espiritual, que estava transmitindo para o seu corpo. Mas a verdade que nós temos aqui nesse texto é que o pecado adoece o corpo. O pecado adoece a alma. Aqui nós vemos o testemunho de uma experiência pessoal também quanto ao perdão de Deus. Comentário bíblico: a mão de Deus pesando de dia e de noite sobre o silêncio teimoso do pecado não confessado, enchia a vida do salmista de gemidos, mas a plena confissão trouxe alívio. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Então, qual é a forma, o meio que Deus ele nos deixou para o problema do pecado? Qual é a forma, o meio que Deus nos deixou para o problema do pecado? Meus irmãos, 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Jesus Cristo, para nos perdoar e nos purificar de toda a imundícia ou de toda a iniquidade. A confissão de pecados, ela traz cura. Mas não somente a confissão do pecado, mas também o abandono. Porque não basta apenas confessar, é preciso abandonar o pecado. E aí você pode perguntar: Carlos Alberto, você falou que o pecado ele adoece. E o texto bíblico fala que o pecado adoece. E que relata uma experiência de uma pessoa que passou por um processo de doença física por consequência de pecados ocultos. Mas onde é que diz que o pecado também ele mata? Onde é que diz que o pecado ele também mata? Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30. Está dentro do contexto que nós lemos nesse instante, que fala sobre o homem examinar-se a si mesmo. Está dentro do contexto da forma correta de realizar e tomar a ceia do Senhor. Mas tem uma parte aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala que às vezes passa despercebido, que é justamente no versículo 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Depois ele falar que o homem deve examinar-se a si mesmo, ele fala no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, de forma irresponsável, come e bebe para a própria condenação. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 30. Por isso, por conta dessa irresponsabilidade, dessa falta de autoexame, dessa falta de discernimento, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram.
E essa palavra que dormiram é uma figura de linguagem. Tá? Apenas para suavizar a palavra que seria que na verdade morte, morreram mesmo. Por causa do pecado. Por causa da falta de autoexame. Eu poderia pegar o exemplo de Ananias e Safira, que mente ao Espírito Santo pecando e são ali exterminados diante do Senhor. O pecado adoece, o pecado mata, o pecado destrói famílias, o pecado destrói relacionamentos. O pecado atrapalha o progresso da igreja do Senhor, porque onde há pecado oculto, Deus não trabalha, o Espírito Santo não trabalha. Diante do Senhor, nós temos, meus irmãos, essa responsabilidade. Pecou, confessa e abandona o pecado. Em nome de Jesus. Confessa e abandona o pecado. E esse é um dos motivos pela qual as pessoas adoecem, os crentes adoecem. Faça um autoexame. A Bíblia diz o que é pecado. A Bíblia fala o que é pecado. A Bíblia é bem clara em relação ao pecado. Vou além, o Espírito Santo fala à nossa consciência o que é pecado. Porque tem coisas que a Bíblia não relata, que a gente faz o que o apóstolo Paulo fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tem tipos de pecado que não está na palavra, mas o Espírito Santo traz a nossa consciência. Quem tem o Espírito de Deus sabe que quando pisa na bola, a consciência o acusa. E quando a consciência o acusa, é pecado, sim. Deva-se confessar, deva-se abandonar, porque Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Segundo lugar, outro grande problema, que esse aqui tem a ver com relacionamento também com o próximo, assim como o pecado, e também com Deus. Meus irmãos, um pecado terrível da língua, que chama-se maledicência. Da mesma forma que falta um autoexame, um cuidado de si mesmo em relação nós com o pecado, falta também desse controle da nossa língua. Meus amados irmãos, algum tempo atrás, um certo irmão veio conversar comigo, transtornado. Sabe assim, ofegando a sua respiração. Alguém, membro da família, fez um comentário dele, mas daquele que destrói. E ele chegou ali se tremendo, falou até que ia sair da igreja, e desabafou, e desabafou, e desabafou, e desabafou, por um pequeno comentário que é apenas uma frase. Ele está fazendo isso ou aquilo com a esposa. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, você está devendo? Ele: não. Eu digo: em primeiro lugar, você não deva temer, porque você não deve. Segundo lugar, quem foi que falou para você isso? Ele colocou lá o áudio, né, da esposa, e ali eu tive a certeza de que o comentário que fizeram dele foi real. Diz: irmão, você vai fazer o seguinte: a Bíblia nos ensina, numa situação dessa, que você, eu não vou fazer isso, quem tem que fazer é você, vai chamar a irmã e vai conversar com ela. Você vai perguntar qual é a prova que ela tem em relação ao comentário que a pessoa fez. Pode acontecer duas coisas. Ela pode se arrepender do que fez, te pedir perdão, seu dever é perdoar. Ela pode resistir, empinar o nariz e continuar. Aí, se acontecer isso, o irmão me fala: você já não vai mais só, você já vai com mais pessoas. Irmão, se ela não tiver prova contra você e ela continuar resistindo a isso, aí nós vamos entrar em uma outra questão que envolve a igreja e o próprio ministério. Porque não é uma coisinha simples, é uma difamação em relação à pessoa. E eu pego esse exemplo aqui, irmãos, mas eu poderia citar vários, que às vezes nós ouvimos falar, em um ambiente que era para ser de cura, de restauração e de cânticos espirituais.
você vê pessoas emprestando a língua a Satanás, ferindo pessoas e destruindo relacionamentos. Isso é um pecado sério. E esse pecado aqui não adoece só quem fala, porque quem fala isso já está doente, na verdade. Adoece quem recebe. Porque é muito triste você olhar para uma pessoa que difama. Esse é o significado da maledicência, que maldiz, que detrata, que maltrata os outros com a sua língua. E Tiago vai tratar dessa questão da língua, ele coloca, meus irmãos, como um pequeno membro do corpo que pode causar grandes transtornos. E ele trata ali duas situações, uma interessante. É um foco de incêndio ali no bosque que pode causar um grande incêndio e destruir com muitas coisas. E muitas vezes falta esse autocuidado. E nós sabemos, porque nós conhecemos a palavra, quais são as consequências. O povo de Israel está peregrinando no deserto para chegar à terra prometida. Esse povo vê um monte de milagre, maná sendo derramado todo dia para aquele povo comer. O pessoal chega numa região deserta, tem aqui uma rocha, Moisés toca na rocha, sai água, vendo o milagre com seus próprios olhos, provisão de Deus, dia após dia, presença de Deus, visível, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, e aquele povo começou a reclamar. Resultado, toda uma geração é condenada e não entra na terra prometida, por conta desse pecado da língua. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Quantos motivos você tem para agradecer a Deus? Assim, quando inicia o dia, que você já vê que tem saúde, que você vê que tem um alimento, que você vê que tem um lar, que você vê que tem um teto, que você vê que tem uma roupa, que você vê que tem tudo, mas você só encontra muitas vezes motivos para reclamar daquilo que não tem, e muitas vezes de coisas que você nem precisa. Já imaginou um pai vendo um filho direto se reclamar, e o pai olhar para o filho, mas meu Deus, tudo eu já dou para ele o que ele precisa, e um filho se reclamando. Vai chegar um tempo que o pai vai olhar para o filho, então eu vou lhe privar de algumas coisas que você tem, não está percebendo que tem, para ver se você passa a valorizar, no lugar de estar se reclamando por aquilo que você ainda não tem, e muitas vezes nem precisa. E isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Às vezes nós ouvimos cada comentário, eu digo, Senhor, derrama graça, e me dá graça para que isso não parta de mim. Porque todos nós estamos propensos a isso. Agora, uma coisa é você tropeçar, outra coisa é você ter uma conduta de estar direto, falando. Não consegue estar num círculo de conversa para tocar no nome de alguém, falar de alguém. É isso que Jesus ensina na palavra? Claro que não. E isso é um pecado muito, muito grave, muito sério, a ponto de Deus condenar toda uma geração, por conta desse pecado da maledicência. Qual é a orientação de Deus para esse pecado? Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que ouvem. Será que quando nós falamos, irmãos, o nosso irmão recebe graça naquilo que ouve ou desgraça? Porque se não é graça, vai ser desgraça. E aqui vai ter duas coisas que vai fazer a diferença. Primeiro, sua vida de oração. Segundo, sua vida de leitura de palavra. Você só transmite aquilo que você tem no coração. E é fácil de identificar uma pessoa que está doente. É fácil. Tem pessoas que você não aguenta conversar 10 minutos. Você sai com uma carga negativa que você fica ali, meu Deus do céu. 10 minutos de conversa, a pessoa só reclama da vida. Pior do que isso, é definhando cada vez mais. Porque a boca não transmite graça, somente desgraça. Sendo que nós temos muitos, mas muitos motivos para agradecer a Deus. Muitos, irmãos. Lá no texto de Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37, diz assim: mas eu digo que no dia do juízo, palavra do Senhor Jesus, suas palavras serão condenados. Meu irmão, se essa palavra não causar temor em nosso coração, e a gente fizer oração igual Davi disse, ou o salmista disse, Senhor, põe vigia na minha boca. Põe vigia na minha boca. Se for preciso, faz igual faz lá com o cavalo, põe o cabresto aqui.
para fechar, para que eu não fale besteira. E que se isso acontecer, meus irmãos, seja por acidente e não por hábito, porque é destrutivo, tanto para a sua vida como para a do irmão. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão feridos no seu coração, por palavras desgraçadas que são proferidas. E aqueles que recebem essas palavras, aqui tem um conselho de Paulo a Timóteo e a nós aqui essa noite: cuide de ti mesmo. Cuida dessas feridas que estão no seu coração. Pede graça ao Senhor, para que isso não vá sendo acumulado, para que isso não vá sendo acumulado, porque daqui a pouco quem vai adoecer é você também. Claro, culpa do outro, mas isso precisa ser tratado dentro do nosso coração. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, outra coisa que adoece é a questão da ausência do perdão. Da ausência do perdão. E aqui nós temos duas situações interessantes. Primeiro, uma pessoa que não consegue perdoar a outra, ela adoece. Segundo, uma pessoa que não consegue perdoar a si mesmo, também adoece. E eu estou totalmente convencido, meus irmãos, que perdoar não é fácil. Eu acredito que é uma das palavras mais recorrentes no Novo Testamento. Ensinos nos evangelhos, nas cartas, é a questão do perdão. Jesus não fala só uma vez sobre perdão. Ele fala várias vezes sobre perdão. E perdoar não é fácil. É difícil, é fácil falar em perdão. É fácil olhar para o irmão e dizer: irmão, a Bíblia manda você perdoar. Mas quando pisam no nosso calo, aí exercer o perdão, aquela mesma palavra que nós levamos para o nosso irmão, dizendo: irmão, perdoe, porque Deus, Cristo, manda perdoar, assim como Cristo Jesus nos perdoou. Difícil você exercer perdão. Mas se o Senhor Jesus ensinou como uma ordem, não como uma sugestão, é porque Ele derrama graça para que haja perdão. E tem pessoas que têm essa doença da alma, porque não se perdoa. As lembranças, né, de muitas coisas que fez e até daquilo que poderia ter feito que não fez. Por outro lado, pessoas que foram feridas, foram magoadas e teve da outra parte o pedido de perdão e não consegue perdoar. Tanto um como o outro, nas duas situações adoece. E Deus, Ele quer tratar da nossa alma e do nosso espírito nessa questão. E o apóstolo Paulo, ele escreve em uma das suas cartas: irmãos, perdoai-vos e suportai uns aos outros em amor, assim como Cristo Jesus nos perdoou. Observe, irmãos, não é qualquer tipo de perdão, não. É perdoar como Cristo Jesus nos perdoou e nos amou. Não é aquele perdão que daqui a 3 dias você discute e joga na cara, lança em rosto. Jesus não lança em rosto o nosso perdão. Ele perdoa, a Bíblia fala lá nos Salmos, Deus perdoa e joga no mais profundo do oceano. Lá no fundo do mar, ninguém chega lá. Tem uma parte tão profunda que ninguém chega lá, e é justamente lá. Poderia lançar os nossos pecados, perdoar e lançar na lua. Mas o que foi que aconteceu? O homem já chegou na lua, ele iria ver lá o pecado. Tá? E é interessante, né? Ele iria ver lá esse relato. E nós temos, irmãos, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 18. Eu acredito que uns textos que é mais pregado quando se fala sobre perdão, porque um dos discípulos de Jesus, a partir do verso 21 do capítulo 18, um dos discípulos de Jesus chega para Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? 70 vezes 7 é 430 mesmo, é? 490? Ó, tem cabra bom de matemática aí. 490 vezes. Meus irmãos, vamos aqui pensar. Crer também é pensar. Você acha que é possível, em qualquer tipo de relação, um irmão pecar contra você num dia só, 490 vezes? Racionalmente falando. Mais ou menos, Jéssica? Eita, Jesus amado. O
ensino de Jesus aqui não é que deva ser 490 vezes. Porque humanamente falando, racionalmente falando, o irmão não vai pecar 490 vezes com você num só dia. Tá? Nem a sogra, ninguém, né? Nem marido e mulher, não tem como. O que Jesus quer falar aqui, o ensino de Jesus é o seguinte, olha, não há limites para a questão do perdão. É quantas vezes for necessário. E aí, para completar, ele conta uma parábola. Tá? Jesus, ele gostava de ensinar por parábola. Ele foi ensinar essa questão do perdão. Ele, quando chega aqui no versículo 23, ele diz, olha, por isso, está relacionado ao que ele falou antes, o reino dos céus é como um rei, que desejava acertar contas com um dos seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar sua dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, e tudo lhe pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e tudo lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse o último que devia, ou tudo que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Fácil de entender esse texto. Alguém devia uma quantidade maior que não podia pagar e foi perdoado. Aquele que recebeu perdão, o outro devia uma quantidade menor, pediu também para que tivesse paciência, ele simplesmente lançou na prisão. Puniu por uma coisa menor do que aquilo que ele mesmo havia sido perdoado. Esses que teve uma dívida que não era, irmãos, e não podia pagar, somos nós, diante de Deus. Uma dívida impagável por conta do nosso pecado, e Jesus pagou essa conta. Então, quem somos nós para que um irmão pise no nosso calo, alguém, e nós não venhamos a perdoar? Mesmo com todas as dificuldades que é o perdão, mesmo com todas as dores que muitas vezes causam o perdão, José, quando perdoa seus irmãos, é com grito, com choro, porque era um grande peso emocional, e ao mesmo tempo uma grande vitória. Então não é fácil perdoar, muitas vezes vai ser com lágrimas. Agora observe aqui, irmãos, que esse conservo, que não perdoou a dívida de um servo dele, diz o texto que ele foi entregado ou entregue aos torturadores. Sabe o que é isso, irmãos? Ser entregue aos torturadores? Quem não consegue perdoar, adoece. É uma péssima companhia você andar para um lado e para o outro e ser torturado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E isso tem adoecido muito, porque nas relações, a maledicência, o pecado tem tirado a nossa essência espiritual, que tem tirado também a falta de discernimento espiritual, que tem feito com que o povo fale aquilo que não deveria falar, tem ferido os outros, tem causado esse desconforto nas relações e não tem gerado muitas vezes o perdão. O que é que acontece quando você soma tudo isso e põe na conta? Prejuízo e doença no meio do povo de Deus. E o Espírito Santo hoje quer trazer cura para as nossas feridas. Trazer libertação muitas vezes para... Talvez alguns de nós estamos sendo torturados, porque nós não perdoamos uma dívida menor do que aquela que nós fomos perdoados. E para concluir, meu irmão ou minha irmã, cuida de ti mesmo. Cuida da tua família.
cuida dos teus sentimentos, cuida da tua vida emocional, cuida da tua vida financeira, cuida dos relacionamentos com os irmãos, com o vizinho, com os colegas de trabalho. Mantenha uma vida de intimidade com Deus. Cultive as disciplinas espirituais, Bíblia e oração. Venha aos cultos. Cultive bons relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta. Sirva a Deus. Seja uma bênção. O texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, diz que agindo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que estão próximos a você. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé nesse momento? Terá algum louvor de pós? Não? Então vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir graça ao Senhor, tá? Para que Ele nos liberte de sentimentos, para que Ele tire de dentro de nosso coração esse lixo emocional e que a gente encontre nele cura e paz para a nossa alma e para o nosso espírito. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, agradecer pela Tua palavra, agradecer pelo Teu conselho, agradecer pela Tua instrução, agradecer pela Tua exortação, que essa noite nos orienta e nos exorta a cuidar de si mesmo, a nos atentarmos, ó Deus, para a nossa vida emocional, sentimental, espiritual, a nos atentarmos para a nossa relação com o Senhor, para a nossa relação com o próximo, para como está a nossa vida espiritual, leitura da palavra e oração, como está a nossa intimidade com o Senhor. Deus bendito, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia, ela dura para sempre. Nós queremos, ó Pai, rogar ao Teu Santo Espírito, pedir, ó Deus, que o Senhor nesse momento sonde o mais profundo do nosso coração e revela, Pai amado, a nós mesmos, onde nós estamos errando, em qual área nós precisamos melhorar. Ó Deus bendito, que haja, ó Pai, nesse momento, confissão de pecados, que haja, ó Deus, um desejo ardente no nosso coração, de abandono do pecado, que haja o reconhecimento, ó Deus, de quem nós o ferimos, e que haja a humildade para que nós venhamos a pedir perdão, primeiro ao Senhor, porque nós pecamos primeiro contra o Senhor, e também, ó Pai, pedido de perdão ao nosso irmão, e que esse pedido de perdão ele não pare mais, até que chegue a última pessoa que um dia nós ferimos. Ó Deus, muitas vezes ferimos pessoas há tanto tempo atrás, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas o problema está lá, o problema ficou, a mágoa está lá, e Deus, essa necessidade desse pedido de perdão, que é a cura para os relacionamentos, ó Deus. E, ó Deus, guarda a nossa boca também, ó Pai, de maldizer contra o Senhor. Guarda a nossa boca, ó Pai amado, de difamar o nosso próximo. Guarda a nossa boca, ó Deus amado, de piadas, de palavras que não agradam ao Senhor, principalmente em ambientes de trabalho onde para o mundo isso é normal. Que não haja concordância nem com o nosso sorriso, nem com o nosso gesto e nem com as nossas palavras para aquilo que desagrada o Teu coração. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor, Pai, traga cura para o nosso coração. Muitos corações estão feridos, Pai. Famílias, ó Deus amado, estão assim feridas. Ó Deus bendito, que o Senhor traga cura, ó Pai, para os relacionamentos. Que se há alguém aqui essa noite, ó Deus, que esteja aqui presente, que esteja nos ouvindo, ou que irão nos ouvir, ó Pai, em outros dias essa mensagem, que o Senhor possa trazer cura. Se há alguém que não consegue perdoar, se há alguém que não consegue pedir perdão, se há alguém que não consegue perdoar a si mesmo, que o Senhor nos dê graça, conceda graça para que haja, ó Pai, liberação de perdão, para que relacionamentos em famílias sejam curados, para que relacionamento entre a família de Deus seja curado, e para que haja cura, ó Deus amado, para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo físico, ó Deus. E aquilo, ó Pai, que não foi possível sair da minha boca, das minhas palavras, na verdade, como orientação do Senhor, que o Espírito Santo aplique a cada coração, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, e graças a Deus, amém. Podeis assentar, irmãos, estamos chegando ao final.
do nosso culto coletivo. O nosso culto individual, ele continua, porque culto é o estilo de vida que agrada a Deus, tá? Que Deus abençoe as nossas vidas, nossa família, o nosso trabalho, e que no próximo final de semana nós possamos estar aqui juntos celebrando ao Senhor por mais um ano de existência dessa agência do Reino de Deus aqui nessa cidade. Boa noite a todos e Deus abençoe.